Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Domingos. E eu sou a médica veterinária Paula Carrijo. E juntos nós formamos o podcast Pet News. Tudo o que você precisa saber sobre os nossos melhores amigos. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria agradecer muito o apoio da Clínica Veterinária Cão Cuidado. Se você tem um cachorro ou um gato que necessita de assistência veterinária, de cirurgia, internação, vacinação, exame laboratorial, pode fazer uma visita na Clínica Cão Cuidado e procurar a doutora Maria José. Lá você vai encontrar uma farmácia veterinária, tem banho e tosa e também venda de ração. A Clínica Cão Cuidado ela fica na Avenida dos Cafezais, número 2609, que é no Jardim Centro-Oeste, lá na região do Los Angeles, Mário Covas, enfim. Pode procurar a doutora Maria José, que ela vai atender vocês muito bem. Show de bola, gente. Então, assim, na verdade, cães e gatos também podem apresentar doenças que afetam as glândulas produtoras de hormônios, assim como nos seres humanos. O sistema endócrino é responsável pelos hormônios que são usados para controlar várias funções em todo o corpo e variam desde o controle da temperatura corporal e o nível do apetite do seu animal de estimação, até a regulação do metabolismo. O desenvolvimento e a função sexual do seu animal de estimação também tem muito a ver com esse bate-papo que nós vamos ter hoje. E para falar um pouco mais com a gente, tenho o prazer de receber em nosso podcast as médicas veterinárias Beatriz Crepaldi Alessio e Beatriz Cândolo Marques. Sejam muito bem-vindas duas. E, gente, já que o nosso bate-papo hoje é para falar de endocrinologia e obesidade dos nossos pets, de cães e gatos, mas primeiro eu queria conhecer um pouco mais vocês. Quem vocês são, de onde que vocês vieram e como que criou esse amor e essa relação na medicina veterinária. Doutora Bia, especialista em gatos, por favor. Obrigada pelo convite para participar com vocês hoje. Eu sou daquelas pessoas que desde criancinha falava que queria ser veterinária. Nos livros da escola estava escrito sua profissão, médica veterinária de pequenos animais. Só não era tão específico de gatos. E aí o gato, na verdade, foi um acaso, né? Eu tenho alergia a gato, eu sempre gostei muito de animal, mas eu tinha um pouco de distância dos gatos por conta de alergia. Até que eu adotei a minha primeira gata e aí a paixão veio. E agora eu tô desde 2013, no 8º, 9º ano que eu faço atendimento exclusivo de gatos, né? Fiz 2 pós-graduações, então faço atendimento especializado só de felinos. Você nunca atendeu, então, grandes? Grandes não, grandes só durante a faculdade. E cachorro, durante os 2 anos de residência, era cães e gatos. Mas aí logo depois eu já comecei a atender só gatos. É legal essa relação, geralmente, que nem nós estamos conversando há pouco, antes de começar o nosso bate-papo, geralmente você quer crescer, você quer ser modelo, você quer ser bailarina, você quer ser jogador de futebol, bombeiro, mas ela falou assim, não, é o sonho de toda criança, médico veterinário. Eu falei assim, uai, dessa eu não sabia. Sim. Você também teve isso? Daí que surgiu a paixão? A gente fala que o veterinário é aquela criança mais persistente, né? Que continuou com gosto. Exatamente. Então, assim, o meu caso também foi bem parecido com o da Bia, né? Eu também sempre falava que queria ser veterinária. E comecei a faculdade aqui em Campo Grande, né? Na verdade, abri mão de tudo, que eu sou do interior de São Paulo, e vim para cá só para fazer a faculdade. E aí, depois da residência, na verdade, a endocrinologia entrou na minha vida exatamente pela dificuldade que eu tenho na área. Então, assim, endócrinos, hormônios, é muito complexo, é muito difícil. Então, foi aí que me despertou tanto interesse, que na época da residência eu tinha dificuldade, inclusive, nas interpretações dos exames hormonais. E foi aí que eu falei, não, então, se eu tenho dificuldade, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás. E aí eu me especializei em endocrinologia veterinária, hoje atendo cães e gatos, na área de endocrinologia também. E é isso, sou apaixonada pelos hormônios, pela complexidade que a gente vê na área. Você fez onde aqui? Eu e a Bia fizemos na Federal. Mas o seu pai chegou a dar aula para elas ou não? Para mim, sim. Pra mim, você formou quando? 2009. Eu sou de 2007. Você é bebezinha. Não, e a Paula contando a história do pai dela que entrava, seu pai mexia com frango, né, galinha e tal. Esses dias atrás nós estávamos batendo papo falando sobre aquelas pessoas que carregam aquelas chaves assim no... Ele parou. Não, ele tinha claro, parado. Morreu. Desculpa. Rafael.
Ele parou porque eu pedi. Porque ele dava aula com um monte de chave no bolso. Eu falei, pai, tira essa chave do bolso. Pô, pai, eu passo uma vergonha ele... danada. Você com e todos os chaveiros lá dos armários, lá, aquele negócio. O cara tava no começo, lá na Costa e Silva, o camarada dentro da sala de aula já tava ouvindo ele chegar. É. Mas enfim, vamos voltar ao programa. Lá você fez a residência em clínica geral, né? Isso. A gente faz residência, tanto eu quanto a Bia, a gente fez residência em clínica médica geral, de cães e gatos. E quando vinha gato, tinha medo? Na verdade, assim, a casuística de gato lá na universidade, naquela época, era muito baixa. Né? Tinha incontáveis, assim, quantidade maior de cachorro do que de gato. Mas não, comecei meu contato, assim, lá. Coincidentemente, na minha primeira semana de residência, eu atendi a minha primeira gata. Então, também, para quem vai atender gato, ter um gato em casa faz toda a diferença. Veterinário de gato tem que ter gato, é total diferente, entender um pouco melhor a espécie. Então, até que não. Foi tranquilo. Antigamente, hoje em dia, na verdade, se popularizou muito a questão dos pets. Hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, possui mais pets dentro de casa do que propriamente crianças. Isso levando em consideração um pet por residência. Tem gente que tem mais de 10 gatos. Cachorro, então... Tem mais. Então, hoje em dia, as universidades se popularizaram muito por também atender a parte clínica da população, da comunidade. Naquela época também tinha essa popularidade maior ou não? Então era raro, vocês tinham que ir atrás de algum tutor que quisesse consultar? Não, eu peguei o comecinho do hospital veterinário daqui da Federal como ele é hoje. Então, o primeiro veterinário mesmo tinha sido recém-concursado, estava iniciando. Então, eu peguei o hospital começando. Na minha época não tinha tanta rotina, muita gente ainda não sabia do atendimento. A gente era em um veterinário e 3 residentes e os professores. Eu acredito que a Bia tenha pego uma fase bem mais avançada comparada com essa minha já no hospital funcionando mesmo. Na verdade, a demanda sempre teve, né? Foi a nossa faculdade que não tinha o serviço e que mudou absurdamente. Tá muito, muito melhor. Mas a demanda sempre teve. Basta ver, todo mundo tem cachorro em casa, cachorro e gato. Eu né? acho Não que falta. cada vez eles também agora procuram mais, né? Sim. Então, antigamente, o animal ficava doente, vai ficar doente, vai morrer mesmo. Os gatos, né? Antes eram criados soltos, então, assim, se às vezes adoecesse, nem procurava atendimento, nem sabia, né? E acho que agora tá mudando toda essa visão, né? E tá trazendo os tutores para dentro das clínicas, né, dentro dos atendimentos. Então, que nem a Bia falou, eu vejo que todo mundo comentava muito mesmo, que antigamente era muito um número reduzido de atendimento lá no hospital veterinário, né? Na minha época, que foi 3, 4 anos depois de você, talvez, né? O meu foi 2010, 2012. O meu foi 2015. 3 então, anos. Já tava muita bem gente, mais. muita Nossa, coisa mudou muito, assim, era rotina que a gente, assim, limitava porque não conseguia atender todo mundo. Eles dão Na verdade, a popularidade dos serviços, a comunicação de excelência acaba fazendo com que as pessoas busquem mais. Na verdade, a gente faz essa avaliação em relação a hoje mesmo. Hoje em dia, existe uma cultura muito maior em relação aos cães dentro de casa. Antigamente, eles só eram utilizados para cães de guarda. Hoje em dia não, hoje em dia é para família, um acompanhamento mais psicológico. O camarada tem o cão ali que acaba sendo a base psicológica dele. É um filho, né? Muitas vezes. Completamente. Criado como filho mesmo. Um irmão. E aí aqui, como você é exclusiva de gatos hoje, de um tempo para cá, e você atende cão e gato, existe muito aquela diferença do tutor de cão e pro tutor de gato, né? Muito. O de gato, como nós estamos discutindo esses dias atrás, ele acaba criando literalmente como um filho. E muito, ainda mais quando é um. O cão ainda tem aquela sua liberdade e tal, ele corre de vez em quando, mas deixa ali, quando tem que viajar, deixa na casa de um parente. Agora o gato é extremamente complicado, é muito apegado, até mesmo porque dorme junto, né? A grande maioria. Claro. Lógico. A vida do gato e do cachorro é muito curta para eles não poderem dividir a cama com a gente. Gente, e agora? Vocês atendem em clínicas e também a domicílio, né? Isso. Nesse período de pandemia, aumentou muito a demanda a domicílio ou na área veterinária não alterou muito esse atendimento? Eu atendo quase que só em domicílio.
E, coincidentemente, eu comecei o atendimento domiciliar no mês anterior à pandemia. Então, assim, eu não tenho experiência e casuística de antes. Eu trabalhava em clínica até então. Mas eu acho que, pelo que as próprias pessoas falam, eu diria que aumentou pelo que eu vejo. Assim, muita gente que não podia sair de casa, ou não queria sair de casa, ou que, de repente, até resolveu dar mais atenção para o gato nesse período, por estar mais em casa e conseguir observar, né, rotina, alimentação, ir ao banheiro. Então, assim, a minha parte, eu acho que talvez tenha tido bastante casuística, bastante movimento por conta da pandemia, assim, desde o início. Acho que sim. Você sentiu alguma diferença? Eu acho que foi bem importante essa pandemia. Quando começou, né, eu atendo tanto em domicílio quanto em clínicas. Acho que hoje 80% dos meus atendimentos é em clínicas, que eu tenho parceria, né? Cada vez mais eu sou buscada pelas clínicas. E depois da pandemia eu fiquei bem preocupada, né? Porque o autônomo se preocupou muito com a pandemia, mas assim, creio eu que quase que dobrou essa procura do domicílio. Né, até hoje, muitos tutores procuram e eles ainda te perguntam, né? Mas se for em domicílio, você faz, né? Porque eles querem essa comodidade e a importância da gente ver o animal no seu ambiente, né? Isso é muito importante também. E os tutores estão cada vez mais procurando isso, sim. Como é tratado, né? De forma geral, Bia, o que você mais atende de problema endócrino, tanto nos cães quanto nos gatos? Olha, bem separado, né? A endócrino do cão e a endócrino do gato, né? No cão, com certeza, o hipercortisolismo, né? Que é o aumento do cortisol, o hormônio do estresse que a gente fala, né? E seguido de diabetes e de hipotiroidismo. No gato, a gente já vem aí primeiro com um hipertiroidismo, então ao contrário do cão, né? E a diabetes. E assim, é claro que a gente tem que falar também da obesidade, que é considerada uma doença endócrina, né? Uma doença metabólica. E aí a obesidade hoje, tanto no cão quanto no gato, eu acho que é a pioneira, com certeza, é a primeira da gente se pensar. Tá, mas nessa questão que vocês estão falando agora em relação aos gatos, do estresse, esse atendimento, vamos falar agora sobre cat friendly, esse atendimento que vocês fazem a domicílio não prejudica nessas práticas? Ou como o gato já reside no ambiente, já está acostumado com os barulhos, com criança correndo para lá e para cá, ele não leva muito em consideração? Como que você faz isso? Assim, de uma maneira geral, eu percebi, como eu tive vários anos de experiência em clínica, e aí eu troquei para o domicílio, eu achei mais fácil atender os gatos dentro do ambiente deles, dentro de casa. O gato, de uma maneira geral, tinha aquele mito, né, que o gato gosta da casa, não do dono. Não é exatamente isso, mas ele se adapta a um ambiente, né, que é o porto seguro deles, é o ambiente que eles conhecem, com cheiros, barulhos e pessoas que eles são acostumados. E, de uma maneira geral, o simples fato de tirar o gato deste ambiente e levá-lo para um local de atendimento gera estresse, até inclusive gera alteração em exames, principalmente endócrinos, que levam até a gente a falsos diagnósticos. Então eu tive a impressão assim que em casa, quase que só pelo fato de estar em casa, a gente já está seguindo um começo dessa prática amiga do gato ou cat friendly, por ele estar no ambiente dele. Né? Tem situação, às vezes o tutor tem vários gatos, às vezes tem cachorro, às vezes tem criança correndo e fazendo barulho, que a gente percebe assim que o gato, tudo bem, ele tá no ambiente dele, mas ele sabe que tem alguma coisa estranha, porque eu tô lá, eu tô examinando ele, eu tô com meu material que eventualmente tem cheiro de outro animal, então às vezes acontece assim de separar, levar para um cômodo separado, ou tirar os outros do ambiente, mas de uma maneira geral assim eles ficam mais tranquilos em casa do que tirando. Do que na clínica. Não é regra, né? Tem algumas situações que em casa, alguns gatos, que é impossível, ou por agressividade, ou por agitação, né? Por outro lado, ele tá na casa dele, ele não entende que de repente ele vai ter que ficar parado ali porque eu vou ter que examinar ele. Então tem situações que, infelizmente, a gente não consegue atender em domicílio e a gente tem os recursos das clínicas. Algumas vezes você precisa de algum auxílio para coletar sangue, coletar um material. Como que você faz? Na maioria absoluta das vezes, quem vai me auxiliar é o próprio tutor. Exceções, tem tutor que não se sente à vontade. Então, se é um tutor que não se sente à vontade, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, se for uma coleta de sangue, encaminhar para ele fazer num laboratório. De repente vai ter alguém para segurar o animal, ele não precisa nem participar. Então você não utiliza nenhum ajudante, algum técnico, nada Eu trabalho do tipo? sozinha, numa maneira geral,
tranquilo, não tem um problema. É difícil algum tutor que não tem coragem, né, de segurar. Geralmente eles seguram até porque tá em casa, se distrai com outra coisa. É mais fácil do que na clínica. Na clínica eu achava muito difícil, só o tutor me auxiliar, porque o gato já estava assustado por estar fora de casa. Agora em casa, de uma maneira geral, é mais tranquilo. Né? E se realmente ou o tutor não ajuda, ou tem muita dó, ou tem medo, ou um animal mais agressivo, aí a gente pesa, né? Se encaminha. Vocês já tiveram que lidar com algum gato extremamente estressado, que arranharam, tal, tentando Bravo. fugir, bravo? Claro. É o dia a dia. Mas é menos aí- em aí casa do que na clínica. aí- Na clínica tinha mais. bem menos. Menos. É porque é o seguinte, quando tá na clínica ali, aí o tutor, querendo ou não, tem que... O veterinário tem que abordar ele de uma forma, segurar, ser mais incisivo em relação a isso. Se você faz isso na casa do tutor, o tutor olha e fala assim, já parte o coração dele. Mas ele não vê que o gato tá extremamente estressado, querendo fugir, arranhando todo mundo, né? Então, meio... Tem que ir conversando também, né? Explicar assim, tanto pro tutor e tanto pro animal, escutando nossa voz calma, vendo que a gente, entendendo que a gente não tá ali pra judiar. E aí a gente pode ir até conversando com o animal, e aí o tutor já vai escutando o que a gente tá falando, vou te segurar só pra ver seu ouvidinho. Aí o tutor, vai só olhar o ouvido, não tem problema. Vai acalmando Os também. dois, acalma o Acalma. dono e o animal. Sim, com certeza. Ai, que Com base, quais são os fatores hoje que levam os nossos pets, e é exclusivo falando de cão e gato, à obesidade, já com base nas doenças que você disse que geralmente ocorrem? Assim, a obesidade no gato, né, mais especificamente, a gente tem que sempre abordar, né? Acho que a Bia depois pode falar da parte ambiental e de dieta, mas a gente também tem que investigar se esse animal não tem uma doença hormonal. Então, né, muito comum é a diabetes, o animal, para o gato se tornar diabético, em algum momento da vida ele vai ser um animal bem gordinho. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, né? Que a obesidade, ela é uma doença que a gente precisa começar a olhar para ela, o tutor precisa enxergar aquilo como uma alteração e não, ai, que bonitinho, ele é fofinho, né? Então, é uma das maiores situações que igual acontece, né? acontecia com criança antigamente, né? Exatamente. Tá gordinho, tá saudável. Então tem gente que ainda olha um gato pequeno, mais de 6 quilos, e acha normal, bonito. Exatamente. Né? Então, assim, aí é isso que a gente precisa que o tutor entenda, né? E visualize aquilo como um problema e procure a gente pra gente reverter essa situação e não deixar que os problemas aconteçam. Falando da obesidade, tem alguma característica que chame a atenção do tutor, ou só aquele acompanhamento ali de rotina que, através dos exames, que você vai detectar se ele está ou não obeso? Que às vezes é porque o cara tá fofinho. Por exemplo, o seu Fred tem 7,5 kg? Tem, mas ele é grande. Tá, você entendeu? Então, aí, qual que é a diferença dele ser... Tá certo, é uma Ela Ele é um raça gato de gigante. raça gigante, é uma exceção. Não, mas elas fazem a avaliação, tem as formas de Aí, olhar. não, mas aí que tá. Mas pro tutor, o cara que não tem o costume de levar... Como que ele Como desconfia? que ele desconfia? Fala assim, cara, eu acho que meu gato tá obeso. Ele nunca teve desse jeito. A gente Será que ele fala- tá doente? Sim, a gente fala assim, a obesidade, né? O gato vai perder a cinturinha, né? A gente vê que ele começa a ficar, a gente fala um formato de pera, né? Começa a ter o depósito de gordura ali mais próximo de cauda, começa a ficar mais pelancudinho, que a gente fala, né? Isso, assim, o olhar do tutor, né? Nós, clínicos, a gente vai ter algumas medidas que a gente pode tirar desse animal. O peso ajuda, mas assim, como a gente fala, né? A gente tem vários tamanhos de gatos, então o peso não pode ser levado como um único fator para a gente fazer o diagnóstico, né? A gente tem medidas de circunferência abdominal, né? Algumas medidas, e a palpação, que é o score corporal que a gente fala. Então a gente tem que palpar, conseguir palpar a costela desse animal, as vértebras desse animal. O ideal é que tenha uma cinturinha, Sim, né? eles precisam. É porque é o seguinte, por exemplo, tem um amigo que essa semana chegou e falou assim, ai, cara, pô, meu cachorro tá meio obeso. Será que a Paula não conhece nenhuma ração lá pra dar uma reduzida? Cara, e aí se você indica uma ração para ele, sem ele ter passado, como que ele sabe que a questão do cachorro dele é a sua obesidade? Esse que é um dos maiores problemas hoje dos tutores, que ele bate... Ah, não, meu cachorro tá obeso porque tá comendo demais, meu gato tá obeso porque tá comendo demais. Não, eu vou reduzir a comida dele, vou fazer assim, vou fazer assado. Não preciso levar no médico veterinário. E é aí que o cara vem a pecar, né? E é quando você vai levar Quando ele dá algum sinal, já é tarde. E Nunca é tarde. É.
Mas aí começa com problema articular, né? É. Os problemas que a gente teria evitado se a gente tivesse, né, resolvido esse problema antes. Em relação à obesidade, quais os tratamentos, o que você pode fazer hoje para dar uma alimentação, não? De que forma que vocês lidam com isso? No gato? O gato, assim, tem alguns fatores, como a Bia falou, em relação à obesidade, né? A questão de manejo. Os gatos, principalmente os sem raça definida, que ainda no Brasil são maioria absoluta, né? A gente tende a castrar bem cedo esses animais, porque eles não serão usados para reprodução, são pets. E, consequentemente, eles ficam mais sedentários, porque o macho não tem que sair, procurar a fêmea, não cruza, né? A fêmea também não tem cio, e eles vão ficando mais sedentários. Então, a gente junta um animal que castra desde cedo, que é sedentário, que na maioria das vezes, hoje em dia, tem vivido dentro de casa e, principalmente, de apartamentos, né? Sem área externa nenhuma. Muitas vezes esses ambientes não são enriquecidos para esses gatos, então eles vivem entediados, eles não têm o que fazer. Um gato que na natureza estaria passando, sei lá, grande parte do dia dormindo, mas grande parte do dia caçando para comer, né? Ele não precisa caçar para comer, ele levanta, ele tem o pote de comida bem cheio, ele come e dorme, ele come e dorme. Isso quando ele não fica miando e pedindo, Isso né? quando ele não fica miando e pedindo, até por questão do tédio, dele não ter o que fazer preso, né? E isso Não tem acaba... uma bolinha para brincar, um brinquedo, não tem aquelas escadinhas, nada, né? Exato. Se é um gato completamente indoor de um apartamento, né? Se a gente não simula uma natureza para ele, não coloca escadinha, nicho para ele subir, arranhador, brinquedo, e não, tipo, só uma bolinha ali. Tem que ter a bolinha e tem que ter a mão para jogar a bolinha. Então, a gente tem que participar também. Não pra brinca fazer... sozinho, né? A gente tem que participar da atividade. Então, tudo isso que foi contribuindo, assim, fora que as rações foram ficando cada vez mais palatáveis, né? Muitas rações diferentes e petiscos. E tudo isso foi gerando O que eu vejo obesidade. bastante é assim, às vezes a forma que o tutor tem de relacionamento com o gato. Porque muitas vezes a pessoa trabalha fora, chega à noite, só tem o gato. Aí o gato quer interagir, quer brincar e começa a miar. E às vezes o dono associa isso à fome. O próprio dono dá ração a mais porque acha que é isso que o gato está pedindo. E um miado pode ser ele quer uma atenção, Quer né? brincar. Joga a bolinha, ele quer brincar, ele Sim. fica junto. Quer E a carinho. pessoa associa miou que é comida. E nisso coloca 5 vezes mais comida, porque a cada miado enche o potinho. E com relação à castração também, né? É muito importante fazer a castração, Sim. né? Porque vai ter uma expectativa de vida maior, evitar certas doenças e tal. Tem muito gato, né? Tem superpopulação, então tem que ter o controle Tem que fazer a populacional, sem dúvida. castração, mas o principal problema da castração é o ganho de peso. Tem que fazer o manejo correto no pós-castração, que envolve A questão racial e genético tem relação com obesidade ou não? Pra gato, Tem gatos que têm mais Gato. tendência? Eu acho que não. Pra gato, eu acho que talvez genética pode ter, mas racial eu acho que não. A castração conta, acho que mais do que qualquer outra coisa. fator de risco No principal, gato, né? sim. Do cachorro tem algum... O Ah, do o cachorro cachorro, sim. tem. Qual que é aquele cachorro lá do bicão? O bulldog inglês, não é. Nossa. Não, mas o labrador, ele tem alteração genética, que ele tem deficiência de alguns hormônios que dão a saciedade, né? E aí é aquele animal que realmente ele não se sacia, né? Por isso que os estudos que a gente tem de obesidade sempre é com labrador. Porque o labrador... Sempre é com labrador? Sempre é com labrador. Labrador e beagle. A gente fala, eles são Beagle tem bastante raça ganho de que peso, nunca vai né? negar uma comida por conta de deficiência desses hormônios mesmo. Eu causa hormonal. Eu tinha um paciente, o Bolota. O Bolota era um labrador preto, do Henrique. E ele derrubou a proprietária que estava com um balde, com ração. Ela pôs a chave dentro do balde, fechou, pegou ele na coleira e foi em algum lugar. Foi andar na casa, mudar ele de lugar. Ele derrubou a dona que estava grávida, abriu o balde de ração e comeu a chave e a ração. Meu Deus! Meu Era um Deus! chaveiro com 6 chaves. Nossa. E aí tava lá. Ela, será que foi que comeu? Sumiu a chave, fez o raio-x, estava lá. Quem operou foi a Maria José. Você tá brincando? Caramba. Tirou domingo, foi sábado à noite, domingo à tarde, alguma coisa assim.
Eles comem demais, eles são muito Já atendi um Beagle gulosos. que o tutor veio me mostrar também o lixo da casa. Ela falou, olha o lixo era todo corroído, mordido, porque assim, não podia jogar nada de resto de comida no lixo, porque ele ia lá e ficava mordendo pra tentar pegar a Mas o comida. Beagle não é aquele pequenininho baixinho assim, O orelhudo? Beagle é... Não é sei tão se- pequenininho. É, Aqueles que médio. fugiram lá daquele probleminha lá, daquela... Isso, Esse Daquela... mesmo. daquela... Daqueles faziam muitos testes problemas. com É, eles, É, né? isso. No mesmo. Instituto. Nossa, esqueci o nome. Qual que é o nome da menina lá? Luísa Mel. A Luísa Mel. Isso. Meu Deus, é só B.O. Só B.O. Mas sim, então tem raça que tem Sim, mais... cães é bem definido. Eu tava estudando e disse que o labrador, ele tem, normalmente, 34% de gordura corporal. Sim. A gente Normal. Não tá acima do peso, 34% de gordura. Existem muitos cães da Labrador que eles são cães de serviço. Sim. Existe um tratamento nutricional diferenciado, então, já que tem esse déficit em relação aos hormônios dele, ou não? Assim, o labrador a gente tem que ter um cuidado. Eu tenho um labrador, né? Meu filho, Thor Henrique, Acima do peso. acima do peso. Aquela Ah, chocolate muito pra bom, mim. parabéns, tá Porque certinho. eu sempre falo, eu sei a luta que é com a perda de peso com o labrador. Se já é uma luta, né, com gatos, a gente também tem muita dificuldade, né, com outros cães, mas assim, é uma luta muito grande com o labrador. Então, E ele é castrado e não é novinho, né? o meu vai fazer 10 anos. E tem atividade, você faz atividade física com ele, alguma coisa do tipo? Ele ou vai não? quase todos os dias pro sítio. Então ele faz atividade, a fisioterapia dele, mas vai as de carro. caminhadas. Não, mas lá ele Não, corre. ele caminha, ele adora, assim, ele tem a atividade física dele, a fisioterapia. Ele come ração específica para perda de peso, com baixa caloria, mas mesmo assim, qualquer deslize, ele vem a ganhar peso. Então, Tem essa relação, Paulo? Tem alguma... você que entende um pouco de ração, tem alguma ração específica para endócrino, tanto para cão ou gato? Tem. Tanto para cão obeso, para cão diabético, existe, né? De várias marcas e ajuda muito. Né, as Bias sabem disso, elas receitam pra caramba. Ajuda muito no tratamento, na manutenção depois dos animais, é bem necessário, faz parte porque do tratamento, faz né? parte do tratamento, Então tem toda aquela questão importante, então, de fazer o acompanhamento médico veterinário, todos os passos que vocês dão ali, acompanhados também da alimentação. Sim. É a orientação nutricional que a gente tem que fazer, né? Individualizada, então a gente tem que levar em consideração os hábitos desse animal, né? Que nem a Bia estava falando, se ele vive só dentro de casa, se ele também tem acesso, né, a fora de casa, ambiente, se ele é castrado ou não. Tudo isso a gente leva em consideração para fazer os cálculos de dieta específica. Muito importante. Quando nós falamos, quando eu até brinquei falando que o seu gato era 7,5 kg, não era obeso, pesado, a doutora Bia falou da questão que é uma raça gigante. Os gatos menores, vamos falar aqui do sem raça definida, que é o que nós mais temos hoje aqui em Campo Grande. Qual que é o peso ideal ali? Passou de tal peso aqui, dá uma olhadinha que provavelmente vê a cinturinha ali. Na verdade, é difícil a gente falar um peso, porque principalmente quando a gente está lidando com pelo curto brasileiro, para não falar o sem raça definida, Famoso SRD, né? A famosa SRD, pelo curto brasileiro, a gente lida com animais de portes diferentes. Tudo bem, não é igual um cachorro que tem um pincher e um dog alemão, né? Mas tem os gatos de portes diferentes. Então, o Maine Coon é o gato gigante, a maior raça que existe. Né? E ao mesmo tempo existem de repente um pelo curto brasileiro que pode ser um gatinho. Hoje eu atendi uma gatinha que ela tem 2 quilos e ela não é magra, né? Ela é bem pequenininha. Então é difícil, mas mais ou menos, a média do peso do gato brasileiro é mais ou menos 4 quilos. Mas, por exemplo, essa gata que eu atendi hoje, se ela pesasse 4 quilos, ela seria uma bolinha. E por outro lado, um Maine Coon de 4 quilos é extremamente magro. Então, é mais a questão de ter que avaliar e fazer score corporal para perceber se ele tá obeso ou se ele tá dentro do padrão. Uma coisa é fato, o seu pescoço tá meio junto demais no corpo. Ótimo! Se não tá aparecendo o pescoço. Se você não tá vendo a última costelinha ou consegue jogar uma canastra de R$4, é porque tem alguma coisa errada. Parecendo Procura. uma mesinha de centro. Parecendo uma mesinha de centro.
Gente, quais são os fatores que estão contribuindo para o aumento de pesos dos nossos pets? E como combater isso? Vocês têm alguma explicação, alguma ideia? Eu acho que é erro alimentar, né? Acho que o tutor aí... Comportamento do tutor, né? Com certeza, né? Então, assim, o tutor, o que ele come, ele dá pro pet, né? Então, isso prejudica muito. O gato, às vezes, não é nem a questão de comer a comida do tutor, porque muitos gatos não comem alimento, né? Se eles são criados na ração, no sachê, no petisco desde filhote, é difícil eles aceitarem um alimento humano. Mas aí é o erro do manejo, é aquela coisa, mas o gato tem mania de comer o dia inteiro. Realmente, o gato tem o hábito de comer de pouquinho em pouquinho, porque na natureza ele faria isso. Ele caçaria, comeria, descansaria. Caçaria, porque nem sempre dá certo, comeria e descansaria. Então, a espécie felina quer manter muitos hábitos que eles tinham antes da domesticação, quando eles estavam realmente na natureza. Então, ele realmente tem mania de comer o dia inteiro, mas não é para ele comer um pote o dia inteiro, é para ele comer pequenas porções. Então, a comida fica à vontade? Ok, a comida fica à vontade, mas não é uma quantidade à vontade de comida. Né? A comida deveria ser pesada, ele pode comer X gramas de ração ao dia. E aí, a gente vem um problema que até você citou no início, as pessoas têm muitos gatos. E se você tem 10 gatos, como é que você vai controlar a quantidade que cada um come, considerando que pode ter um de porte pequeno e um de porte maior? Então, isso vai... Eu posso agora falar com propriedade. Levar uma bronca, que como veterinária, mas meus gatos não são castrados, então... Desculpa. Não, eles realmente, o gato diz que tem um comportamento de comer mais ou menos 20 vezes por dia, pequenas porções. Eu acho que com o gato castrado isso é mais difícil, porque eles querem comer mais e porque eles ganham mais peso. Os meus gatos ficam com ração o dia inteiro, os dois. Não, tudo bem. E estão bem, nunca não terem problema de ganho de peso. Pelo contrário, a minha gata é até meio magrela, é do porte dela. Quando futuramente eles forem castrados... Mas tudo bem ficar com ração o dia inteiro. Não tudo bem ficar com pote transbordando o dia inteiro. Porque quando a pessoa não tem noção da quantidade que ela vai dar, o que a gente tende a achar? Vou deixar o pote cheio, né? Vou deixar o pote vazio. Até porque muita gente acha que o gato é sistemático. Então, se o pote estiver meio cheio, ele não vai querer comer. Come sim. E até a rotina também dos tutores hoje em dia, né? Que tutor hoje em dia sai de casa, enche o pote e adeus. Volta à noite, pode estar vazio, enche de novo. Sempre cheio, sempre cheio. E nisso vai qualquer quantidade. Tem, assim, alguns estudos que dizem que em relação à alimentação do gato, a gente deveria fazer 5 a 6, pelo menos, encontros por dia. A gente deveria oferecer o alimento de 5 a 6 vezes ao dia. Né? E não fazer isso, de colocar... Se for um gato gordinho, você coloca de manhã, provavelmente no começo da tarde não tem mais comida. Então, você vai chegar, vai estar vazio, você vai colocar muito de novo. Né? O certo seria oferecer de pouquinho em pouquinho. Existe adestramento de gato? Adestramento, propriamente dito, não é muito comum, embora exista, né? Até esses gatos que a gente costuma ver de vez em quando em novela. Você falou assim, uns 5 encontros e tal. Aí eu parei e falei assim, geralmente tem isso no cachorro, no cão e tal. Tem gato que faz xixi na privada, sabia? Faz um condicionamento pra ele aprender a fazer. É sério. É sério. Existe um suporte que põe primeiro, que simula uma caixa de areia. É verdade. Põe primeiro um suporte. Mas não é sério, ele sobe com as 4 patas ali e faz. Ou ele equilibra com as 4 e faz. Só que é um condicionamento. Você põe o suporte, você vai tirando os pedaços do suporte até ficar o buraquinho no meio. Ouvindo vocês falar, para você ver o que é a questão cultural. Ouvindo vocês falarem agora em relação à comida saudável, à ração e tal. Cara, meu pai... Nós sempre tivemos cachorro. E sempre pastor alemão. Meu pai comprava osso de pescoço, te juro, aí fritava o osso de pescoço assim, aí colocava com fubá, temperava e tal. Gente, e dava pro cachorro, eu tô lembrando, e dava pro cachorro aquele negócio quente. E não é tão incomum ainda, a gente ouve umas histórias, né? Que situação, hein? Não, e eu cresci achando que aquilo era normal. Você vê. Agora eu tô morrendo lá na Royal Canin. Não, normal não pode até ser, não é o mais adequado, né? Mas isso era uma prática que todo mundo fazia, não, pô. Sim, com certeza. Eu morei um tempo em Minas Gerais lá e todo mundo ali só dava isso. O normal era alimentar, né? O cafubanca da professora Josi. Gente. E gato? Muitas vezes que nem eram alimentados, o gato caça. Eu tive o husky siberiano que o camarada comia, era só a sobra ali
Era moleque na casa da nossa tia ali, a gente jogava do ladinho assim quando não queria mais comer pra poder jogar É um bola. crime, Você tá né? maluco? Resto de comida Tá, é um exatamente. crime. E até hoje o pessoal confunde muito, né, os tutores com alimentação natural, né, e esses restos de comida, né, que não é, são coisas diferentes. Ah, e tem um Tempero. embate também aí em relação à comida, muita dúvida em relação à comida natural e essas comidas industrializadas, né? Eu acho que não é Ou não? briga em si. Eu não vejo como briga, não. É porque eu trabalho com ração, mas assim. Sério? Né? A alimentação natural, acho que bem feita. Ela tem que ser bem feita. Acompanhada, né? Ter um nutricionista. Eu não vejo como não tá disputando ração com Não. alimentação Acho que natural. são coisas, né? Bem diferentes. Agora, o problema é eu vou alimentar do jeito que eu acho que tá certo. E eu não sou nutricionista. Então, vai resto de comida, vai tempero, vai um monte de coisa que o animal não deveria comer. Eu descobri esses dias atrás que cebola é quase você decretar morte para um cachorro. E é mesmo. Exatamente. Cebola, alho, tem vários alimentos que não podem, né? Então. Agora eu descobri porque eles morriam cedo de uma mentira. Ai, que dó. Intoxicava. Gente, eu não fazia. Mas acho que essa coisa da alimentação natural virou moda, né? Tipo, voltou a ser moda, mas de uma maneira mais adequada. Porque realmente, antigamente, não era alimentação natural, era o resto da comida. Uhum. E agora veio, assim, como uma coisa que é super... Igual você falou, é interessante. Porque acho que tem público pra tudo. Porque a alimentação natural dá um trabalho surreal, que a ração Sim. não dá. Só que a coisa tem que ser muito bem feita, principalmente pro gato, né? O gato é estritamente carnívoro. Então a pessoa pensa, o gato tem que comer só carne. E resolve dar um único tipo de carne pro gato. E o nosso Isso é um baita de um problema, problema. assim, da população leiga em geral, é transpor aquilo que a gente quer pra gente pros animais. Isso. Então, você querer que um gato tenha uma dieta vegana, vegetariana, começam os modismos que a gente tem de dieta Porque o dono cetônica, o gato também tem que ser. dieta não sei o que, o dono transmite isso pro animal. E aí que começam os perigos. Porque são pouquíssimos... eu tinha até estudado sobre isso, mas tem uma porcentagem pequena de proprietários que fazem a dieta do jeito que o nutricionista manda pro animal. Vai mudando, muda ingrediente. Aí falta alguma coisa, O cachorro não gostou, substitui. substitui, não pergunta. Aí já muda, já não é mais uma dieta balanceada. Então pode prejudicar o animal, só que não prejudica na hora. Demora Era isso, algum longo tempo. prazo. Era isso que eu iria falar. Então, assim, a gente vê... Aí começam as deficiências minerais, isso leva a problemas hormonais. Então, assim, a gente fala que a longo prazo... eu lembro que essa história de alimentação natural começou, assim, essa moda mesmo há uns 2 anos, eu acho, né? Tem mais ou menos isso. E foi quando eu tava finalizando a minha pós-graduação em endocrinologia. E meu professor falava, a gente tá com o nosso serviço garantido. Porque a longo prazo, o que vai ter problema endócrino por conta dessa deficiência nutricional é inevitável. Então, assim, porque os tutores, né, precisam saber de todos esses cuidados e fazer a suplementação correta. Sim, Então, isso é muito exatamente. importante. Toda alimentação natural precisa ser suplementada, né? Toda. Resumo da história, gente. Você que está afim de gato, de adquirir um cachorro, qualquer tipo de animal, conheça e estudem as raças. Conheça e saiba o que ele pode ou não comer, justamente para não fazer, cometer esse pecado que eu cometia por falta de conhecimento na minha infância. E até mesmo para você não abreviar a vida saudável do seu pet. E diabetes. Diabetes é outra complicação que a gente encontra aí com uma certa frequência, né, nos gatos, falando mais especificamente, né? E aí tem tudo a ver com a alimentação. Então, o gato, ele tem a diabetes bem parecida com a do ser humano, né? Diferente do cão, né? O cão tem outro tipo de diabetes. Então, é uma diabetes que, se a gente diagnosticar precocemente, né, no início, a gente consegue até uma remissão. Então, porque assim, o animal que tem diabetes, ele vai precisar de insulina aplicada 2 vezes pro resto da vida. 2 vezes por dia? 2 vezes por dia. É um trabalhão. Injeção. Então, Fora as aferições de glicemia, que também Fora. são furos. exatamente. Mas Como que o proprietário suspeita? Eu acho que meu
animal pode estar? Meu gato pode estar Quais com os diabetes. sintomas O que ali eu para posso ele pensar? poder... Tá, eu postei inclusive isso no meu Instagram de ontem pra hoje, que são os 4 P's. E já fala também qual que é o Instagram de vocês pra gente seguir. Eu já sigo. Ah lá. Então, os 4 P's da diabetes é a polifagia, que o animal come muito, é a polidipsia, o animal fazer muito xixi, a poliúria, beber muita água, e a perda de peso. Então, são os 4 P's que a gente vai observar, que o tutor vai procurar atendimento, que é aquele animal que ele não para mais de beber água, é aquele animal que começa a se urinar nele de tanto xixi que ele faz, né? Aquele animal que mesmo comendo muito, ele começa a perder muito peso. Então, aí a gente já começa a pensar, às vezes, né, num primeiro momento a gente fala, é doença renal, né? Mas a gente tem que sempre lembrar da diabetes também, né? E aquele histórico, ele já foi muito gordinho, agora ele tá mais magro. Aí já tem que acender Sem ter feito E nada. continua comendo. E continua comendo. Até muito. Então, assim, aquele animal que na diabetes ele vai comer insanamente, né? Às vezes a gente pega até corpo estranho, né? Que é quando o animal começa a comer coisas que ele não devia, porque a fome tá muito grande, ele tá precisando procurar energia de algum lugar, porque a energia que ele tem não tá conseguindo captar, né? Que é a hiperglicemia, a glicose que fica lá na circulação. Tá, mas aí depois que você fez tudo isso, 2 vezes por dia, e é o tutor que aplica, eu tenho que levar na clínica. Como que funciona? Que, por exemplo, eu tenho um pânico não, é sobrenatural de agulha. Imagina eu aplicando... Imagina você com diabetes. Não, eu morro. Insulina Sério? dependente. Pois é. Você Nossa, morre, esse se não nome- aplicar, Por morre. isso, principalmente falando de gato, que tem que evitar a obesidade, porque se ele não for obeso, Pronto. a chance dele se tornar diabético é muito grande. baixa. Tá, Se mas não assim, for, por muito exemplo, baixa. de Se ele for- 100% dos gatos que são diabéticos, quantos por cento são obesos, acima do peso? Para ele desenvolver a diabetes? É. Todos, né, Bia? Em Todos? algum momento ele foi. Sim, ele foi gordinho em algum momento. Pode ser que E a gente fala assim, ao contrário, né? A obesidade, ela leva a 4 vezes mais chance do risco do gato desenvolver a diabetes. Então, 4 vezes, isso é muita coisa, né? Então, por isso que a gente, toda vez que eu olho já um animal, né, um gato gordinho, eu sempre falo isso pro tutor, olha, você quer começar a espetar ele, né, 2 vezes ao dia, então assim, vamos emagrecer, né? Precisa... E é difícil para os gatos? Você vê dificuldade quando você passa esse regime, essa dieta para os tutores? O que você pra sente emagrecimento, para emagrecer? Então, é muito difícil. Muito difícil emagrecer gato, mas principalmente porque a gente nunca lida... É muito difícil a gente lidar com um único animal. Se for uma casa com um único animal, de uma pessoa realmente empenhada, não é tão difícil assim. Né? A gente vai aliar uma dieta, né? Uma coisa que é muito importante. O gato tem que comer dieta, ração, sachê úmida. A ração úmida. A ração seca, ela tem aproximadamente 10% de umidade. A ração úmida tem aproximadamente 80% de umidade. Então, a ração seca é muito mais calórica, né? A úmida, ela sacia muito mais fácil, porque ela tem o líquido, então ela acaba se tornando bem menos calórica. Então, só da gente tentar trocar o tipo de dieta do animal já ajuda muito, né? Aumentar o consumo de comida úmida, que ainda tem muito mito em torno dela. Muita gente pensa que ela é gordurosa, que ela tem muito sal e que ela faz mal, e na verdade, alguns sachês são alimentos completos. O animal ele pode comer só o sachê sem comer 1 grão de ração. Então, é muito importante. O que a gente tem que fazer para perda de peso é o manejo alimentar, né, o cálculo da dieta. Então, o cálculo é pesado na balança. Tem que ter uma balança de cozinha para pesar em gramas e, junto com isso, fazer o animal se exercitar melhor, mais. Então, a gente enriquece o ambiente, põe prateleira, põe arranhador e convence o tutor de que não adianta ele colocar o brinquedo e deixar o gato parado. Então, ele tem que ter uma varetinha, né, pelo menos 2 vezes ao dia, fazer o gato fazer uns 10 minutinhos de exercício, que seja deitado. Que seja um gato preguiçoso, mas ele fica deitado batendo numa varetinha, já é melhor do que ele ficar só deitado sem se movimentar. Só que o grande problema da questão da alimentação é que a maioria das pessoas não para no primeiro gato, tem vários gatos, e os gatos comem juntos, né? Não tem essa coisa, o cachorro come 1 ou 2 vezes ao dia, o gato fica ali o potinho, ou o tempo inteiro repleto de ração, ou pelo menos com um pouquinho. E ele não consegue separar, então não tem muito esse manejo de 4 vezes ao dia eu vou pôr a comida. Então acaba se tornando mais difícil por causa disso, né? Mas se o tutor tá bem, adere direitinho, e é possível, sempre é bem possível. Não, e até em outros problemas de saúde, né? Que a gente tá falando de obesidade, mas se você pegar cálculo... A própria diabetes, que tem a ração própria para o gato diabético, e de repente os outros gatos da casa não teriam que comer ela. Sempre é complicado.
muitas vezes é complicado pela quantidade, mesmo que sejam 2 gatos, né? Já Já é é mais difícil, complicado. E o fato de pesar também é importante, porque a gente olha e fala, nossa, é tão pouco, Muito importante. pouquíssima ração, ele vai ficar com fome. Principalmente em se tratando de ração para emagrecimento, né? Que elas têm mais fibras, então elas são mais leves, só que por outro lado tem a fibra que aumenta o tamanho, então sacia mais fácil. Não adianta chutar, tem que pesar. Tem que senão pesar, a gente tem que perde pesar. totalmente Uma parâmetro. xícara de uma ração pode ser outro 2 xícaras de outra. Não adianta. Não dá para ser no olhômetro, no achismo. Tem que Quais pesar são as mesmo. mais indicadas lá, Paula, onde você trabalha em relação à ração específico para essa área? O que você recomendaria? Que todo mundo usasse para castrado, que geralmente é uma ração que já tem menos caloria, né? Então ela ajuda para o animal não engordar. Porque a maioria dos animais são castrados, então você dá essa ração. Ah, tá engordando, começou a engordar, ganhar peso. Tem a light, que já ajuda a não engordar. Engordou, não teve jeito. Aí já vai procurar um veterinário, tem as meninas, aí elas vão indicar uma ração para emagrecimento. Peso de pelo tem peso. Perda. Perda de peso tem algum sinônimo, alguma influência em relação a essas doenças ou não? Não entendi. Doenças De endócrinas? Perda Se de doenças peso. endócrinas podem causar perda de peso? Isso, também. A diabetes, né, a hora que ela tiver instalado esse animal, vai começar com perda de peso. E a gente tem também o hipertiroidismo, que é aquele animal, aquele gato, né, no gato, né, cão é muito raro a gente ter hipertiroidismo, mas no gato, né, tá ali como a doença endócrina também muito comum, que é aquele gato que ele vai começar a emagrecer muito e mais uma vez vai ser confundida, né, o hipertiroidismo com uma doença renal. Então é aquele gato muito magro. Tem até assim uma coisa, não é legal, mas interessante de ser falada. O hipertiroidismo ele é uma doença endócrina mais comum de gato mais idoso. E muitas vezes o gato tem 12, 13, 14 anos, ele tá muito paradinho, ele dorme muito tempo, não é um gato tão ativo. E de repente o hipertiroidismo faz aumentar o metabolismo, e de repente ele volta a ser ativo. Então o gato que só dorme começa a brincar, o gato que só dorme volta a caçar, e muitas vezes o tutor acha o máximo. Porque ele só dormia, agora ele tá super ativo. E um outro fator também é que ela também faz esses P's, né, da diabetes. Então ele também faz polifagia com perda de peso. Então ele é um gato que come muito, Emagrece. não engorda ou até emagrece, e ainda ele tá super ativo, brincando. Muitas vezes a pessoa demora muito pra perceber que isso é um problema. No começo ela até acha bom. Ele só dormia e nem comia tanto. Agora ele tá comendo um monte. Graças a Deus que ele não tá engordando e ele tá brincando. Então é até difícil de desconfiar. Então a gente até comentou um pouco antes de entrar aqui, que às vezes é difícil para o tutor ter esse discernimento, mas o clínico geral, o veterinário, ele tem que lembrar, né, que isso existe. Então, de repente, gato, a partir de 7 anos, que tá maduro, ou de repente, pelo menos a partir dos 10, naquele check-up que a gente é super acostumado, vamos ver o rim. Todo mundo vê o rim, todo mundo vai fazer a função renal. Lembrar do hormônio da tireoide. Porque a gente estava exatamente nessa questão que a gente acha que, pelo menos em Campo Grande, que o hipertireoidismo é subdiagnosticado. Porque a pessoa não percebe, porque a pessoa é leiga, ela não sabe que é errado o gato velhinho começar a brincar, né? E muitas vezes acaba correndo falha do clínico de não pensar desde um primeiro momento e colocar a dosagem hormonal do gato também no check-up. Diferente do que acontece com o cachorro. O cachorro chega para qualquer veterinário gordinho, a primeira coisa que pensa, vou pesquisar a tireoide, vou ver se ele não tem hipotiroidismo. O hipo seria mais comum, né? Que é o contrário, que é o que é comum do cachorro. O gato, ele faz o hiper, que é o contrário do cachorro. Então, a gente acha que falta pesquisar e muitas vezes não chega na Bia, que é endócrina, ou mesmo em mim, que sou clínica de felinos, assim, porque não é visto como problema. Não é visto como problema, tanto pelo tutor e muitas vezes pelo clínico. Então, muitos casos que eu atendi, descobri que a Bia também, o animal chega terminal. Chega sem condições de tratamento, muitas vezes por conta de atrasos de diagnóstico. Nossa, que judiação. Quando a gente fala em relação à medicina veterinária, hoje em dia se popularizou muito, antigo sempre teve, mas hoje em dia com essa popularidade que nós estamos tendo, até mesmo através do nosso programa aqui, tem uma conscientização maior por parte da população de começar a procurar especialidades médicas veterinárias também. Antigamente o camarada achava que era só levar ali no pet shop e ele tinha que resolver tudo, tinha que resolver tudo. E muito pelo contrário, eu estou vendo hoje uma alta
demanda. Especialização dos profissionais, né? É isso aí mesmo. Então, Aí assim, é ótimo. não, e é Porque a verdade. gente não consegue estudar tudo, é mais fácil a gente focar Com numa certeza. área, a gente aprende muito mais dessa área, né? Exatamente. Então, daí a importância, por exemplo, em relação a eu tenho um gato, eu quero levar. É muito melhor você levar numa pessoa que trabalha só Com com certeza. gatos do que com uma pessoa que não respeita as práticas do amigo do gato, aquelas pessoas que você chega ali, ela atende de periquito, papagaio até jacaré. uma coisa- Pode falar. E uma coisa que eu vejo muito, que acho que também a Bia vai concordar, é que às vezes o tutor já chega pra gente exaurido, né? Aquele tutor que já fala, já gastei um monte, já tentei um monte de tratamento, e aí a hora que você precisa de um único exame, às vezes, pra fechar um diagnóstico, é aquele tutor que ele já fala, eu já não aguento mais, eu já não tenho mais dinheiro, né? Então, e muitas coisas que você vê que poderiam ter sido o caminho encurtado, né? Então, Isso por é uma isso... queixa de todos os especialistas que a gente conversa. verdade. olha isso. De todos. Importante. Principalmente na área da endócrino, né? Que são Nossa. exames caros, né? São exames Dermato. muito caros. E dermato? É, verdade. Dermato Você também. passa shampoo pra tudo. Né? Tem 1000 tratamentos. É. Mas eu acho que, assim, de forma geral, a veterinária aprende... Da mesma forma que eu acho que a medicina humana aprende com a veterinária, porque se testa mais, né? Teve procedimentos que foram feitos antes em animais do que em humanos, a gente aprende muito e está se desenvolvendo assim como na medicina humana, na questão de ter especialista, na questão de tratamento, né? A gente vê esse reflexo. E, inclusive, eu pedi para a Bia trazer uma foto para gente de uns animais que ela atende, de uns pacientes, que usam o mesmo aparelhinho que o diabético humano usa. Então, quando vai aferir a glicemia... Qual que é o nome dele? Libre. Libre. Isso. É o um nome do redondinho sensor. assim, né? Isso, um sensor. Porque para aferir a glicemia do animal também, você faz... Aonde que faz normalmente, Bia? Olha, o que eu sempre A falo é coleta. que a mais indolor, né, é no cotovelo. No cotovelo Uhum. você pode, que aí você dá uma espetadinha, sangra bem, então Igual é aquela bem... lanceta de humano mesmo. Na verdade, assim, se não Ou- for a lanceta, pode ser direto com uma agulha mesmo. Acho que é até mais prático, mais fácil pra você ficar trocando, né? Uhum. E no cotovelo eles não reclamam, eles não ligam, né? Agora, quando não tem o cotovelo, aqueles animais muito peludo, aí não tem jeito. Até Aí o tem que ir pra... gato. Não, né? Gato também é mais difícil. Gato ter um faz a cotovelo pontinha da ali. orelha. Na ponta da orelha. E Mas não eu é falo uma coisa assim, tão simples pro tutor Não, fazer de forma N alguma. vezes ao dia, né? E pro gato também, né? Nossa, eles chegam uma hora que você rela na orelha dele, eles já não aguentam mais. Tadinho. Começa a ficar tudo roxo, cheio de hematoma. Aí surgiu a opção do Libre, Que é para humano. que é para humano, tá sendo validado para cães e gatos. Então, assim, a gente ainda não tem um estudo falando que realmente ele é eficaz. Uhum. Mas, assim, mesmo que tenha uma variação, que eu vejo que existe sim, mas é melhor, a gente vai ter uma noção do que tá acontecendo do que a gente ficar ali espetando. O Libre é da medição. Isso. E onde que aplica a injeção? A insulina A insulina? é debaixo da pele, subcutâneo, né? Tá, mas em qualquer lugar ali... A gente fala tender sempre a trocar um pouco e tender quanto mais próximo, né, no dorso, a gente fala onde tem a pele mais solta, né, menos dolorido, tem que passar bastante álcool pra gente evitar aí as contaminações bacterianas, né? E Mas aí vai trocando. Vocês já essa- encontraram algum tutor que não quis aplicar e todo dia vai lá na clínica? Existe esse tutor ou não? Bom, eu já tive um tutor de cão, que ela tinha outras comorbidades, mas o tutor optou pela eutanásia quando eu descobri a diabetes. Porque não queria fazer o tratamento. Na verdade, ela tentou iniciar o tratamento e aí ela falava que a cachorra acaba de comer, você vai aplicar insulina, né? A cachorra acabava de comer e ela se escondia, porque ela sabia que ela ia ser espetada. E aí a cachorra tinha outros problemas E ela não enfim, aguentou a não. dor no coração. Ela levou e falou, não, ela tá sofrendo muito, eu não tô conseguindo. E aí nisso a doença, né, a diabetes fica descompensada. E aí ela optou pela eutanásia. Então é bem complicado. Não é fácil. Né? Eu falo assim, toda vez que eu faço um diagnóstico de diabetes ou chega pra mim pra gente iniciar o tratamento, os tutores eles saem bem desorientados, assim, de assustados, de com medo, de se culparem por talvez não conseguir fazer da melhor forma, né? Então, isso a gente precisa entender também esse lado do tutor, que é complicado. E muitas vezes a pessoa nem realiza que tem diabetes, né, em animal. Com certeza. E aí, quando vem o diagnóstico, parece que é um baque, né? Geralmente, o que chega lá nos seus atendimentos? O que é o mais Geral? comum? No geral. Então, como eu tô há quase 1 ano e 8 meses fazendo atendimento em domicílio, eu acabei nichando, né? Subnichando, na verdade, o tipo de atendimento que eu faço.
Porque, primeiro, a gente tem uma normativa no Mato Grosso do Sul, ditando o que a gente pode e o que a gente não pode fazer em casa. Então, por exemplo, a gente não pode pegar acesso venoso, não pode fazer uma medicação na veia, num soro, a gente não pode usar medicamento controlado, então anestésico. Então, já restringe um pouco do que a gente pode fazer, né? E depois, quando a gente se desloca até o animal, é muito complicado eu atender um quadro emergencial. Eu posso estar do outro lado da cidade, ter 2 atendimentos seguidos, eu não posso esperar 4 horas para fazer um atendimento emergencial. Emergencial, a pessoa tem que pegar o animal e levar para a clínica. Então, eu acabei selecionando, sem escolher selecionar, mas enfim, o tipo de atendimento que eu faço. Então, eu faço assim, muito check-up pediátrico, né? Acabei de adotar, ou não pediátrico, eu adotei um gato adulto que seja. Muito check-up de animal idoso. Muito problema de pele, às vezes até problema de olho, muito problema comportamental. Aí vem o que a Bia disse no começo, assim, que estar na casa faz toda a diferença. Porque o gato, como tem toda essa questão do manejo muito diferente do cão, muitas vezes a pessoa teve cão a vida inteira e de repente tem um gato. Então ele não tem noções básicas em relação à caixa de areia, água, comida, a um enriquecimento ambiental, prateleiras. Então muito problema comportamental. Não tem, assim, uma coisa que eu atendo mais. Só que como meu atendimento é domiciliar, eu acabo, assim, não atendendo vários tipos de quadros, porque eu não consigo, né? Não consigo dar esse tipo de suporte em casa. E fora aqueles pacientes que vocês perguntaram, tipo, de comportamentos. Por exemplo, um animal super agressivo, que só tem o tutor e eu em casa. Eu não tenho como atender ele em casa. Muitas vezes ele vai ter que ser sedado, anestesiado. Eu não posso fazer isso em casa. Então, é um paciente que eu recomendo procurar uma clínica, né? Da mesma maneira desses mais emergenciais, por exemplo. Ele tá vomitando muito, né? De repente, ele vai precisar ficar internado, receber um soro. Então, acabou que o meu tipo de atendimento, que é principalmente em domicílio, eu dei acabou selecionando, assim, os casos eletivos, que tem como agendar direitinho para atender. Surgiu para vocês duas, algum tutor sem noção, ou que você falou assim, poxa, coitado do gatinho, tá sofrendo demais, não adianta eu querer recomendar aqui que o cara não consegue colocar... Tem esse tipo de tutor que você sabe que, querendo ou não, o gatinho vai acabar sofrendo, não deixa passar fome, não deixa passar sede, de vez em quando leva no médico veterinário, mas não tem aquela atenção, ou tá ali cuidando em função do filho, ou da namorada, ou da esposa. Acho que o que eu vejo muito é a gente humanizar demais esses pets, né? Tanto os cães quanto os gatos. E às vezes não é na maldade, não é... por ele achar que aquilo é o melhor, por ele querer dar o melhor, e às vezes esse melhor não é o melhor para o animal. A síndrome da Felícia, né? Isso. Então, isso é um fator bem importante. A gente tem que respeitar o que os animais precisam. Não adianta a gente ficar vestindo fantasia o tempo todo, dando a nossa comida. Tem que respeitar do jeito que eles são. Passar um perfumezinho. Banho e perfuminho em excesso. Eu já vejo um outro problema também. Principalmente, talvez, o gato, que é o acumulador, né? O protetor, o acumulador. O gato, ele é uma espécie que ele é um sobrevivente solitário. O gato gosta de ser sozinho, salvo exceções. Mas, geralmente, o gato gosta de ser sozinho. Ele não gosta de um outro gato, né? Quem já teve um gato e adotou um outro, comprou outro, sabe o estresse que é a introdução de um outro gato em casa. E aí, as pessoas que gostam do gato, tem até o elurófilo, que é a pessoa viciada em gato, ela não aceita ver um gato na rua. Né? Não aceita ver um gato que sabe que, de repente, sei lá, vive numa colônia, numa praça. E ela quer acolher todos e colocar todos dentro de casa. Então, tem pessoas que têm 10, 15, 20, 30, 300 gatos num ambiente. E, assim, pro gato, não é nada bom. Era melhor castrar e mantê-lo onde ele estava, né, do que ficar acumulando Esses dias eu vi, não sei se vocês chegaram a ver, que teve um condomínio aqui em Campo Grande que foi aprovado para o gato continuar morando no condomínio, né? Eles queriam comunitário. Era um gato comunitário. Vários vizinhos. O nome é real mesmo. Tem um projeto aqui no CCZ que chama o animal comunitário. Ele é chipado, cadastrado certinho, e aí vacinado. As pessoas daquela vizinhança, né, daquela comunidade, trata dele, e aí, no fim, não tiraram o gato de lá. O gato ganhou a causa. Em relação a quem tem muitos gatos, nós vamos bater um papo daqui uns dias com umas umas protetoras. E uma coisa que eu identifiquei dos médicos veterinários é justamente a qualidade de vida. E todos eles batem nisso. Gente, a questão é a qualidade de vida que você vai dar para o gato.
E para o cachorro. Nós estávamos falando também sobre maus tratos. Com quem? Com a Larissa. Com a Lairês, batemos na mesma tecla do cuidado que nós temos que ter, né? em relação a isso. Eu estava conversando esses dias atrás e assim, mas eu tenho 100 e poucos gatos. Claro, e eu reconheço muito bem isso do pessoal que acaba pegando um gato resgatado aqui e ali. E, na verdade, essa é uma questão muito complexa, que aí entra também o poder público com as castrações. Social, né? Não, são pessoas boas demais, né? É tão boa que ela não pode ver um animal que ela acha que de repente vai estar sofrendo ali. Mas com certeza tem esse problema de poder público. Não é responsabilidade dela o gato que tá na rua, mas elas tomam pra si o É problema. melhor do que você ver um Mais animal forte. ali atropelado, ou então cruzando e reproduzindo, e daqui a pouco vai estar ampliando ainda mais a quantidade. Mas aí isso gera, assim, qualidade de vida péssima para esses gatos, né? Um gato que vive num aglomerado... Tem estudos já que dizem que num ambiente com 5 gatos, um é infeliz. Então, para ter uma noção de como que é, assim, vários gatos no mesmo ambiente. Né? Se junta 5, pelo menos um é infeliz. Se junta 10, pelo menos 2 são infelizes e por aí vai. E é muito difícil manter um suporte, recurso para tantos gatos. Né? Mas realmente, são pessoas boas demais e, assim, que estão assumindo um problema que não deveria ser deles, né? E nisso, assim, a gente perde qualidade de vida desses animais e entra em doenças infecciosas, em doenças comportamentais e muito mais. É uma situação complexa. Doutora Beatriz Cândolo. Cândolo. É Cândolo com ou sem acento no ar? É sem acento, mas Cândolo. é Cândolo. Doutora Beatriz Cândolo. Como que nós podemos fazer para te achar? Tem telefone, tem Instagram? Passa pra gente. Meu Insta é beatriz.medicinafelina. Aí entrando no Insta é facinho, tem o link pro WhatsApp, dá pra entrar em contato por inbox ou mandar mensagem. 24 horas ou só no horário expediente? Só horário marcado. Só horário marcado, eu atendo só com horário marcado. Show, então, bacana. durante manhã e tarde. Doutora Beatriz Alessio. Isso. Bom, o meu Instagram é endocrinopets.bialessio, tudo junto. E também atendo com horário marcado, né? Casos de emergência, atendo quando as clínicas me procuram, né? Muito comum o diabético já chegar na clínica e precisar de um atendimento emergencial. Aí eu entro. E também lá no meu Insta vai ter o meu WhatsApp, né? Para qualquer dúvida, qualquer procura. No seu caso, é mais comum as clínicas te chamarem, Muito né? mais. Porque eles fazem o primeiro diagnóstico, a triagem, aí Sim. chama especialista. Isso. Diferente da Bia Cândolo. Tá certo, Show de bola, gente. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que vocês vieram. Queria muito que vocês tivessem vindo aqui, porque eu acho que tem muita informação importante para os tutores e, às vezes, de primeira viagem, que são básicas para a gente, mas que são importantes para eles. Obrigado pela presença de vocês aqui. A bola está com vocês. Se vocês querem deixar mais algum recadinho para quem está nos assistindo, nos ouvindo também. Lembrando que esse programa vai estar sendo retransmitido no nosso canal no YouTube, no canal da Rede Interativa e também disponibilizado no Spotify, no nosso canal Pet News. Se vocês quiserem deixar um agradecimento especial ou algum comentário, a bola está com vocês. Queria agradecer vocês pelo convite, pela confiança. A gente está conversando um pouquinho sobre, no meu caso, os felinos, mas também doenças endócrinas de felinos. Obrigada. Bom, queria agradecer. A Paula é uma super parceira que eu tenho. Fico muito feliz de sempre dar certo o que a gente pensa, né, Paula? Combina, E adorei Bia em dose dupla aqui. Bia ao quadrado. Sabia que iria dar certo, eu e a Bia. E agradeço muito. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada. Show de bola, Paula, é com você. Obrigada, gente. Segue a gente lá no Instagram e assista nossos programas. Show de bola. Esse é mais um episódio do nosso podcast Pet News. Lembrando que se você entrar nas nossas mídias sociais, Instagram, @PetNewsBR, vai ter sorteio essa semana, né, Paula? A gente preparou uma cesta, a gente vai postar lá no Instagram. A gente já teve o concurso de gato, que bombou. E agora a paciente minha gente... que ganhou. Foi? A Tânia Maria? A Tânia Mara ou Maria? Tânia Maria. Linda, gata. Linda. Minha Nossa, pacientinha. foi super Nossa, show. se eu não me engano, teve mais de 250 curtidas a foto. Aí, como teve sucesso, a gente vai fazer com cachorro agora. E aí a gente vai preparar uma novidade bem legal. Gente, outra novidade que nós temos, nós estamos entrando em parceria com a empresa Unicanecas. Nós vamos estar disponibilizando para comercialização algumas canecas personalizadas de pets.
E uma porcentagem da venda de cada caneca vai ser destinada para a compra de rações. Então, nós estamos terminando de fazer, mas é uma surpresinha que nós vamos lançar em breve. Mas fiquem ligadinhos aí, se você tiver afim de contribuir com alguma ONG, alguma instituição que cuide de cães e gatos aqui no Mato Grosso do Sul, não fique de fora dessas canecas personalizadas do Mundo Pet. Muito obrigado, até o próximo programa.